Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Iniciando hoje a leitura do livro de Isaías, nós iremos ler o capítulo 1 e o 2. Nos diz assim: visão de Isaías, o filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então veja, mostra quem é ele, se identifica direitinho, né? E diz que essas visões, né, o ministério profético de Isaías decorreu, né, durante os reinados de quatro reis. Verso 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então agora observa a estrutura, né? Como que era o ministério profético, Deus falava com o profeta e o profeta transmitia a voz de Deus, né? Procurando ser o mais fiel, falando exatamente o que Deus falou. O bom profeta na Bíblia é considerado aquele que falava exatamente o que Deus falou. Então, geralmente ele dizia, né? Assim diz o Senhor, Deus diz isso, ouvi o que o Senhor vai falar, como está aqui. E aí Deus diz o seguinte: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então Deus começa a falar aqui, através do profeta, né, a respeito do pecado da nação, do pecado do povo de Deus. Então nós temos aqui um povo de Deus representado por Israel, Judá, né? E o profeta como sendo aquele que anuncia a palavra de Deus. Semelhantemente, nos tempos atuais, né, nós temos a igreja, que é o povo de Deus, e temos pastores, que são aqueles que proclamam a palavra de Deus. A diferença é que nós não temos mais o ministério profético da forma que era no Antigo Testamento, que Deus se revelava a um profeta e o profeta ia e falava. Agora, Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, e então o profetizar hoje, o ministério profético, é através do anúncio da palavra de Deus que está escrito. É a Bíblia que todos nós temos. Bom, continuando aqui. Ai desta nação pecaminosa. Verso 7: a vossa terra está assolada. 9: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, Deus já teria destruído tudo, né? Por causa do pecado deles. Então é só pela misericórdia mesmo. Verso 10: ouvi a palavra do Senhor. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros. Verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs. Verso 13 no final, né? Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, foi próprio Deus quem instituiu aquele sistema sacrificial aonde para obter o perdão do pecado, a santificação, era necessário o sacrifício de um animal e todo um ritual de consagração, de arrependimento, né? Não era só sacrificar o animal, tinha todo um procedimento ali.
Mas o que que acontece? O povo, ao longo dos tempos, foi fazendo daquilo um mero ritual religioso. Então, não tinha arrependimento, não tinha mudança de vida, não tinha adoração. Era algo vazio, mecânico, frio. E é por isso que Deus está falando. E aqui de Isaías para frente, tudo vai caminhar nesse sentido. Todos os profetas daqui para frente, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, todos eles, né, vão transmitir essa indignação de Deus com a atitude das pessoas, até que vem Jesus, e é por isso que Jesus fala: olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, não é mais rituais religiosos, né? Continuando aqui, verso 15: quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes, se forem rebeldes, serão devorados à espada. Então ele insiste nessa questão de que precisam uma transformação de vida. Capítulo 2, palavra que em visão veio a Isaías a respeito de Judá e Jerusalém. Agora já é uma outra visão, né? Verso 2: nos últimos dias. Então ele começa a ter aqui, nós temos uma revelação escatológica, ou seja, falando a respeito do final dos tempos, o que iria acontecer no final dos tempos. Verso 12 fala do dia do Senhor dos Exércitos. Esse dia, observe, está com D maiúsculo, é o dia do juízo final. Verso 17: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os ídolos serão destruídos. Então, esse capítulo 2 é uma profecia escatológica a respeito do juízo final, a respeito do final dos tempos. Amém. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque é o Senhor quem fala conosco. Nós te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até mais.